Olá, tudo bem? Nesta aula vamos aprender como fazer o envio de arquivos utilizando aí as nossas classes. Eu tenho aqui a documentação do Django, né, que eu vou colocar aí na descrição do vídeo. Só vou mudar aqui para 2.2 a versão, mas dá na mesma. Então a gente vai aprender aí como criar um campo, né? Por exemplo, aqui no sistema a gente tem o cadastro de comprovantes. E no cadastro de comprovante eu seleciono algumas informações ali e eu quero colocar um arquivo, tipo, anexar um PDF, por exemplo, desse comprovante, né, para ficar armazenado no nosso sistema. Aqui na documentação do Django, deixa eu procurar, aqui tem os tipos, né? Eu acho que lá em algum dos vídeos eu também coloco essa URL aqui, mas a gente tem aqui, ó, File Field. Basicamente existe um tipo, assim como a gente cria lá o nosso integer field, né, que tem um exemplo, e é um tipo de arquivo. Nesse arquivo você pode mandar um PDF, uma imagem ou qualquer outra informação. Tem também um campo de imagem, que é o Image Field, que está lá em cima, é só você pesquisar em detalhes, ele aceita imagens. Aqui ele é mais genérico, ele aceita qualquer coisa. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, né, com base aqui na documentação do Django, a gente precisa criar um campo no nosso um atributo, né, na nossa classe e dizer que ele pertence, que ele é do tipo file field. E também tenho que formar uma característica aqui, que é o upload to, que é basicamente para onde ele vai ser enviado. Então, por exemplo, vamos voltar lá para o nosso projeto. Vamos abrir aqui o nosso models. Eu tenho aqui o meu comprovante, ó. Então, a ordem aqui na verdade não importa, né? Eu vou deixar o usuário aí por último, só por padrão. Eu vou criar aqui, por exemplo, um atributo chamado arquivo. Ele vai ser um models.filefield. E como a gente viu na documentação lá, ele precisa de uma propriedade chamada upload underline to, que é basicamente para onde você vai enviar esse arquivo. Então aqui, ó, ele pede, por exemplo, ele chama lá de uploads. Então eu vou chamar de, por exemplo, PDF. Vou dizer que ele vai ser enviado lá por padrão para a pasta PDF. Porém aqui o Django ainda pede mais algumas coisas, ó. Ele diz o seguinte, ó, esse uploads, né, o que você definir aqui, ele vai ser utilizado com base lá no media root, que assim como a gente configurou o nosso static, lembra? Os nossos arquivos estáticos, lá nas primeiras aulas, eu também tenho que configurar onde que vai ficar esse arquivo aí, esse root, né, de arquivos. Então, para configurar isso, a gente vai lá no nosso settings. Então, vou pegar aqui progressão, settings. E assim como eu tenho aqui os meus arquivos estáticos, né? Eu vou colocar aqui arquivos de upload. E vou criar aqui o media underline root igual. Vou criar, por exemplo, igual está na documentação do Django. Uploads. Se eu criar dessa forma, ele vai, por padrão, independente de onde está o seu projeto, o meu, por exemplo, está na área de trabalho, ele vai enviar esses arquivos aí lá para o C2 pontos. Então, o seu projeto vai ficar num lugar, os arquivos enviados vão ficar em outro lugar. O ideal seria, né, que a gente tivesse os arquivos sendo enviados para o mesmo diretório que eu tenho aqui. Então eu vou usar essa mesma tática que a gente utilizou aqui, para dizer que os arquivos estáticos vão ficar na pasta static dentro aqui da minha base do meu diretório. Tanto que ele criou uma pasta static aqui, ó. Então eu quero a mesma coisa, porque se eu deixar dessa forma, ele vai colocar lá em outro lugar. Aqui na documentação, para fechar essas outras coisas que eu abri, ó, na documentação do Media, se você abre aqui o Media Root, ele vai dizer, ó, se você está em um servidor de hospedagem, alguma coisa assim, você pode especificar para onde ele deve fazer esse upload de arquivos. Então você pode colocar lá numa pasta pública para depois você ter acesso a esse arquivo. Então você pode configurar dessa forma. Mas pensando aqui localmente no nosso projeto, eu vou usar essa mesma ideia aqui para eu conseguir enxergar porque eu estou no meu projeto em casa. Então eu vou tirar isso daqui e vou dizer o seguinte, ó, ele vai ser no os.path.join. OS, ela está importada lá em cima, é uma biblioteca do sistema e do Python, né? O BaseDir, ele é criado lá em cima também, que ele pega aí onde o seu diretório do Django, o seu projeto foi criado. E eu vou criar um diretório chamado, por exemplo, em uploads. Seguir o mesmo padrão lá. Aqui você não precisa colocar barra, nem especificar mais nada, porque essa função join aqui, ela já se preocupa com isso. Beleza, criei então
o local, ou seja, o Django, quando ele montar aí o processo e realizar o envio a primeira vez, ele vai criar uma pasta aqui chamada uploads. Se você quer outro nome, é só especificar aqui. Feito isso, e com o nosso models já com um campo a mais, a gente precisa então atualizar lá o nosso banco de dados do comprovante. Para isso, eu vou parar aqui o servidor, eu vou colocar Python manage make migrations. O meu não deu nada detectado porque eu acho que eu tinha acabado de testar esse exemplo e já tinha feito isso, mas ele deve aparecer alguma coisa ali sim. E depois você vai rodar o Python manage migrate. No meu caso também não deu nada porque eu tinha acabado de testar aqui, pode até ver que tem algumas linhas identificadas aqui, né? E eu acho que eu esqueci de fazer isso daqui para gravar a aula. Mas roda esses dois comandos para ele atualizar lá o seu modelo, as suas tabelas no banco e permitir que tenha o campo arquivo que antes não tinha. E por último, run server. Vamos voltar ao nosso servidor. Beleza. Criei então aqui a minha classe, perdão, a classe não, criei um atributo a mais aqui na minha classe para envio de arquivos. E fui lá no settings e configurei para onde esses arquivos aí vão ser enviados. Então, por padrão, vou salvar aqui. A gente precisa, então, quando eu for realizar aqui, por exemplo, no nosso sistema, um cadastro de comprovantes, aqui no caso eu vim para a lista, adicionar comprovante, eu preciso colocar aqui o campo do comprovante para anexar um arquivo. Para isso, eu preciso ir lá na minha view, tem aqui o comprovante create, já estou na minha view correta, e aqui eu vou acrescentar o arquivo que era o arquivo, o atributo que a gente acabou de criar aí nessa nossa classe. Vou voltar lá no nosso site, vou atualizar a página e agora eu tenho aqui o arquivo. Então vou selecionar aqui uma progressão, selecionar uma atividade, colocar uma quantidade, colocar uma data aqui e vou selecionar um arquivo. Vou pegar aqui currículo, cadastrar. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, esse campo é obrigatório, mas eu acabei de selecionar um arquivo ali, por exemplo, vou pegar aqui em downloads, vou pegar essa conta aqui, ó, invoice. Vou enviar, ele vai acontecer a mesma coisa. O que está acontecendo aqui? A gente precisa acrescentar uma coisa a mais no nosso formulário, porque o padrão do formulário ele trabalha somente com textos. Então aqui, na verdade, eu não estou enviando texto, eu estou enviando mais arquivos. Então, desta forma, eu vou precisar abrir aqui o meu template, ó. Lembrando que eu estou dentro de cadastros, né? No meu app cadastros, eu tenho o form, que é esse cara aqui. Eu vou fazer o seguinte, para não perder ele aqui, eu vou copiar ele, vou só clicar em cima dele, Ctrl C, Ctrl V, copiar, ou vem aqui, né, copia, vou selecionar ele, vou colocar aqui, ó, copiar, vou clicar aqui dentro de cadastros, né, botão direito, colar. Basicamente eu fiz uma cópia dele, ou eu acho mais fácil selecionar o arquivo, apertar Ctrl C, Ctrl V, ele já vai fazer isso. E eu vou renomear ele, eu vou chamar de form upload. Form upload, vai ser o arquivo. Ele vai ficar exatamente a mesma coisa, a única coisa que eu vou acrescentar aqui é isso daqui. Eu preciso colocar aqui no meu formulário esse enctype aqui e essa opção aqui, ó, multipart /form data. Eu preciso acrescentar isso daqui ao meu HTML para que eu consiga realmente enviar arquivos aí por upload. E eu preciso agora atualizar o meu view, a minha view, né? Agora não é mais o form, é o form upload. Só vou manter os dois forms aí. Quando eu quero fazer o upload, eu uso um form. Quando eu não quero fazer, eu utilizo o form padrão. Agora, vou atualizar minha página aqui, porque eu fiz algumas alterações. Vou dar F5, não vou vir novamente. Pegar a progressão, atividade, quantidade 5. Pegar uma data qualquer e um arquivo aqui, invoice. Beleza, cadastrar. Agora, ó, eu já tenho que o meu arquivo foi cadastrado. Então ele já enviou o upload do arquivo. Pode reparar que aqui ó, tem um diretório novo chamado uploads. E eu tenho aqui o meu arquivo PDF. Então na próxima aula a gente vai ver aí como listar esse PDF, né? Porque a gente fez o upload dele, ele está aqui. E agora, como que eu faço para acessar? Beleza? Até já!